Boa noite novamente, igreja. Queria estar aqui nesta noite, aproveitando esse momento, para agradecer a participação ontem. Aqui nós tivemos ontem o Jantar dos Homens 2022, e aí pudemos aqui participar de uma festa muito bonita. E graças a Deus, assim, o Senhor nos surpreende a cada evento, a cada momento. Nós ficamos sempre preocupados com quantidade de comida, com quantidade de coisas que servimos, que oferecemos. E graças a Deus, o Senhor sempre nos surpreende na multiplicação das coisas. Nós fazemos contas, mas as contas, graças a Deus, elas sempre sobram. E o Senhor sempre nos honra. E ontem foi assim um momento muito bom, muito oportuno para nós. Tivemos várias pessoas nos visitando aqui. E assim foi um momento muito oportuno aqui, onde nós compartilhamos uma palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração. E foi um momento assim muito desagradáveis. Trabalhamos ontem o dia inteiro. Quando a última equipe de trabalho saiu daqui, já era 11h30, 11h40. Hoje, 6 horas da manhã, eu estava lá embaixo para guardar os utensílios que ficaram secando. E aí também, graças a Deus, quando eu deitei ontem de noite, eu também desmaiei, nem dormi, né? Desmaiei. Acordei com um despertador, visto que o pessoal não tem muita qualidade, mas depois do dia de ontem todo trabalhando, foi assim, uma noite muito agradável para se dormir. Então, uma coisa compensou a outra. E graças a Deus assim, queria agradecer a toda a equipe do Ministério de Homens aqui, que estava empenhada ontem, trabalhando, nos ajudando, nos auxiliando. Queria agradecer assim também a irmã Arlete, a minha esposa, a Rose, que estiveram aqui conosco na sexta-feira aí trabalhando, juntos aí, somando com a gente ali. A Carol, minha sobrinha, que esteve lá fazendo a ornamentação nossa lá embaixo. Muito obrigado. E todos os demais que contribuíram. O irmão Juarez ali, que estava a ser responsável pela cozinha, junto com a equipe ali dos seus auxiliares ali. E assim, definitivamente, o cardápio estava maravilhoso, gente. Que bom que nós podemos ali desfrutar daqueles momentos. E assim estivemos ali abençoando vidas através das palavras, as doações que nós recebemos ali para os sorteios também, irmãos assim que contribuíram com generosidade para nós estarmos ali abençoando as pessoas que aqui estiveram através dos presentes, pessoas que abençoaram outros para estarem no nosso jantar. Foi assim um momento muito bom ontem. Eu agradeço assim em nome do ministério nosso a cada um que pôde participar direto e indiretamente, as irmãs aqui da intercessão que estiveram orando aí, do relógio, do plantão de oração que estiveram orando pelo nosso evento. Graças a Deus o Senhor assim nos honrou tremendamente. Que nós possamos assim no próximo ano estar aí fazendo. Algumas coisas nós vamos aprendendo ao longo dos anos, alguns erros nós vamos evitando e assim as coisas vão melhorando. E aí no próximo ano, se Deus permitir, nós estaremos dando continuidade ao nosso trabalho. Então nós estamos aqui e eu fiz uma troca na semana passada com o diácono Alain. Na semana passada eu estava viajando, ele estava presente e essa semana ele iria viajar. E eu estava na escala semana passada e ele estaria na escala hoje. Então nós invertemos. E aí hoje ele está viajando e eu estou aqui nessa incumbência de trazer uma palavra do coração do Senhor para o seu coração, para o meu coração nesta noite. E aí tem algumas pessoas que me perguntam a respeito de um dos temas que eu prego, que são os milagres de Jesus. E já tem um tempo que eu não venho pregando sobre este assunto, mas aprovo o Senhor nessa semana trazer uma palavra no meu coração. Eu estava lendo, é um texto muito conhecido, já preguei algumas vezes a respeito dele, e aí a Bíblia sempre nos surpreende. Toda vez que nós lemos um texto e a gente está acostumado com aquele texto, mas de repente a gente lê e tira um aprendizado que até então a gente não tinha percebido, que está lá no texto, continua no texto, mas a gente muitas das vezes passa desapercebido. E aí essa história aqui foi definitivamente, quando eu estava lendo essa semana, me saltou aos olhos, e aí são um dos destaques daqui da nossa mensagem nesta noite. E aí nós vamos falar aqui do tema Os Milagres de Jesus, nós vamos falar do paralítico de Cafarnaum. História essa lá relatada pelo escritor Marcos, no capítulo 2, e aí nós vamos estar aqui ministrando este milagre, e algumas coisas nós vamos aprender neste milagre. Tem alguém nesta noite aqui que precisa de um milagre de Jesus? Eu preciso também.
Todos precisamos de um milagre de Jesus. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Algum parente, às vezes, que precisa ser alcançado pela graça salvadora de Jesus. Algumas pessoas que precisam, de repente, de uma porta de emprego, de uma causa na justiça que está parada há muito tempo. Cada um de nós tem uma particularidade que precisa de um milagre. Uma cura, uma restauração, uma libertação. Cada um de nós precisa de algo do Senhor. E nesta noite nós estamos aqui para falarmos deste assunto. Um assunto, como eu digo sempre, que não se esgota. Porque os milagres de Jesus, eles aconteceram no relato bíblico, mas eles continuam acontecendo dia após dia. Então, a cada instante, a cada momento, quando nós lemos cada história, cada relato que os autores aqui fizeram, que os apóstolos, que os discípulos de Jesus relataram, dos eventos, e João vai dizer que ele não teria como relatar todos os milagres, cada história, porque senão o livro ficaria assim muito extenso, mas ele relatou os principais para mostrar que definitivamente Cristo era o enviado de Deus com o propósito de resgatar a humanidade. Então nós estamos aqui nesta noite e eu queria que você fechasse seus olhos para que quando nós estivermos compartilhando esta palavra, o Espírito Santo de Deus estivesse agindo na sua vida, falando no seu coração, mostrando exatamente aquilo que você precisa entender nesta passagem, através deste assunto que nós vamos ministrar aqui. E aquilo que o Espírito Santo trouxer ao seu coração, trouxer à sua mente, você definitivamente vai crer que o Espírito Santo de Deus está falando com você, apontando para você aquilo que você precisa fazer nesta noite, para definitivamente receber o milagre de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer o Senhor e vamos pedir o Espírito Santo de Deus para nos guiar a toda a verdade nesta noite. Querido e amado Deus, nós agradecemos pela presença do Teu Espírito em nosso meio. Que desde que abrimos as nossas portas aqui para recebermos as pessoas, para cultuarmos juntos ao Senhor, exaltando e glorificando o Senhor através dos louvores que aqui cantamos, dizendo que somos uma geração que acredita nos milagres do Senhor, que acredita na palavra do Senhor, que acredita naquilo que o Senhor falou a respeito dos profetas, dos salmistas, através dos apóstolos que chegou até nós. E nós cremos nesta mensagem, que é loucura para alguns, mas para nós é fé. Fé que transforma, fé que restaura, fé que liberta, fé que faz milagres. E é nisso que nós cremos nesta noite. Por isso, nesta noite, guia-nos o Espírito Santo a toda a verdade que está neste texto, para que nós possamos crer que definitivamente o Senhor continua fazendo milagres em nosso meio. Nós te agradecemos pela tua misericórdia sem fim, em nome de Jesus. Amém e amém. Como falei, queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. E depois nós vamos continuar lendo ali. Nós vamos ler do 1 ao 5. Marcos 2, de 1 ao 5. Diz assim: dias depois, Jesus entrou em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram um leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Esse texto aqui ele é muito conhecido, ele é muito falado. E aqui no versículo 1, o escritor diz que Jesus estava em casa. Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas Jesus, quando começa o ministério, Jesus fixa a residência em Cafarnaum. Cafarnaum é um entreposto pesqueiro, era uma cidade de destaque na época, visto que em Cafarnaum tinha uma coletoria de impostos. E os romanos só faziam isso em cidades que realmente valia a pena você deixar coletores de impostos fixos naqueles locais. Então, quando você vê um relato que uma cidade tem uma coletoria
específica ali situada, essa era a qual Mateus, o apóstolo, trabalhava, que essa é a cidade de Mateus, de Pedro, de André, de João, de Tiago. Eles eram dessa cidade, eles eram deste lugar. E ali, esse entreposto pesqueiro ali, ele era importante para a região. Ele ficava ali às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, depende da versão que você tem bíblica. Cada autor vai dar um nome, mas ela ficava naquela região, ela ficava na região oposta à cidade, à vila de Nazaré. Então Jesus fixou residência neste lugar, porque ele estava sempre por ali. E o autor fala que Jesus novamente estava em Cafarnaum, visto que sempre ele estava viajando de um lugar para o outro. Então ele tinha esse lugar aqui onde ele ficava. Então Cafarnaum era uma cidade, para a época, importante justamente por causa disso. E aí, como eu falei, quando os romanos entendiam que aquela cidade era uma cidade importante, eles fixavam ali uma coletoria para resgatar e receber aquilo que eles achavam que era dono, que era uma parte nos impostos. E aí Jesus começa ali a ensinar, e quando as pessoas souberam que Jesus estava em casa, as pessoas começaram a ir lá, para ouvir o quê? A palavra do Senhor. Então nós podemos ver ali algo importante. E aí é o primeiro aprendizado que nós tiramos desse milagre. Nós vamos tirar 7 aprendizados dessa passagem. E o primeiro aprendizado aqui que nós vamos tirar nesta passagem: Jesus atraía as pessoas pela qualidade da sua palavra. Jesus atraía as pessoas pela qualidade do seu ensino, daquilo que ele ministrava às pessoas. Era assim que Jesus atraía as pessoas. Jesus não atraía as pessoas pela música, pelo louvor, pela adoração, pela apresentação de alguma coisa, não. Jesus atraía as pessoas pela palavra que ele ministrava. As pessoas tinham sede de ouvir a palavra de Deus, a ouvir a respeito do reino de Deus. Jesus não ensinava coisas somente, Jesus ensinava a palavra de Deus, de como o reino de Deus era. Por isso que Jesus usava as parábolas, para alcançar o coração das pessoas de forma muito simples. Ele não usava um conteúdo muito elaborado que as pessoas não conseguissem entender nem captar. Ele usava uma palavra simples, para que as pessoas pudessem ouvir e entender aquilo que ele queria expressar. E aí Jesus está ali ensinando. E aí o texto diz que Jesus estava em casa ensinando. E as pessoas se reuniram para ouvir a palavra. E tinha tanta gente, não se sabe exatamente o tamanho dessa casa, mas havia tanta gente que não havia como acessar esta casa mais. Tinha gente na porta para ouvir Jesus ensinar. E aí quando nós vemos aqui que eles estavam ali, o texto diz na parte 2 aí, na parte B do versículo 2, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Então Jesus estava ensinando naquele lugar. Foi para isso que ele veio para ensinar sobre o reino de Deus. Ele veio para ensinar as pessoas a respeito da vinda do Senhor, como ele viria, o que ele faria, e como o Senhor decidiu resgatar a humanidade através do seu Filho. Então Jesus estava ali ensinando. Então junto à porta, as pessoas estavam ali e não tinham como entrar. E aí o primeiro aprendizado que nós tiramos aqui: Jesus ensinava as pessoas com qualidade, com entendimento. A qualidade da palavra de Jesus era de excelência, tinha conteúdo, não era oba-oba, não era disse-me-disse, não era qualquer outra coisa, era um conteúdo excelente. Por isso que as pessoas paravam para ouvir. É bom quando você para ouvir alguém que tem conteúdo. É bom. É ruim demais quando você para ouvir alguém que não tem conteúdo, que não sabe se expressar, que não sabe explicar. Perde-se a comunicação. A principal arma na guerra é a comunicação. Se a comunicação falha na guerra, a tendência é você perder a guerra, porque houve falha de comunicação. Para se fazer entendido, o oficial, o comandante, ele precisa falar de forma que os seus soldados entendam o que ele está falando, qual é a ordem que ele está determinando. Se o soldado não consegue entender o que o seu comandante está falando, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer errado, porque ele não entendeu o que está sendo mandado, o que está sendo ordenado, o que está sendo decidido. Então a comunicação é fundamental para vencermos no reino de Deus. Então nós precisamos entender quando alguém está ministrando.
Quem ministra precisa se fazer entendido, que os outros entendam e compreendam aquilo que está sendo explicado. Então Jesus fazia isso com qualidade. Muitos textos dizem que a multidão ficava maravilhada porque entendia o que Jesus falava. E isso prendia a atenção das pessoas. Então é o primeiro aprendizado que nós tiramos aqui. E aí o segundo aprendizado foi justamente que quando eu estava lendo, falou no meu coração, porque é um texto que nós conhecemos, mas tem uma coisa particular aqui muito interessante. O versículo 3 diz assim: trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. O que você entende desse texto aqui? Eu sempre entendi que 4 homens trouxeram o... Mas é isso que o texto está falando? Não. Trouxeram-lhe então um... Não foi só os 4 não, gente. Tinha mais gente juntos. Trouxeram-lhe o paralítico carregado por 4. Além dos 4, havia mais pessoas empenhadas para que aquele paralítico chegasse até Jesus. É isso que o texto está dizendo. Ele destaca que 4 homens estavam carregando a maca, mas diz ali, trouxeram-lhe então um paralítico. Tinha mais pessoas envolvidas. Não eram só os 4. Pessoas empenhadas para que aquele homem chegasse até Jesus. E essa é a minha e a sua função, de que pessoas cheguem até Jesus. Nós precisamos buscar isso, estarmos juntos nisso, fazer com que as pessoas cheguem até Jesus, que as pessoas conheçam Jesus. Então, o segundo aprendizado que nós tiramos desse milagre é que havia várias pessoas envolvidas para que o paralítico recebesse o seu milagre. Pessoas estavam empenhadas nisso. Pessoas estavam ali para isso. Aqueles 4 estavam carregando, mas outras pessoas estavam empenhadas naquilo. E aí o texto vai dizer que aqueles 4 homens estavam carregando aquele paralítico. E aí vem o terceiro aprendizado que está colado ali. Quem precisa de milagres não pode retroceder. Não tem como retroceder. Não tem como voltar atrás. Quem volta atrás, quem desiste, é porque não precisa de milagres. Quem para de orar, quem cansa de orar, é porque não precisa de milagre. Você acha que precisa, mas se você parou, se você desistiu, é porque você não precisa. Porque quem precisa de milagres não pode retroceder. Você não tem outra opção. Você não tem outro meio. Quando Jesus falou para os discípulos, vamos entrar no barco e vamos atravessar para outra margem. Diz que o vento soprou, estava tudo contrário, mas os caras não decidiram voltar porque não tinham outra opção, eles tinham que chegar do outro lado. A mesma coisa para mim e para você, nós não temos como retroceder na nossa fé. A Sandra ministrava aqui de manhã, ela citou o texto de Hebreus. Se nós retrocedermos, o Senhor não tem prazer em nós. E nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que continuam e avançam. Não há uma opção de você voltar atrás. Você que entrou no barco definitivamente, você tem que chegar do outro lado. Você recebeu uma ordem, você recebeu uma missão, você recebeu um chamado. Você não pode negligenciar, você tem um lugar para chegar. Você foi chamado para chegar do outro lado. Essa é a missão da igreja. Nós fomos chamados para prosseguir e avançar para aquilo para o qual fomos conquistados. Então aqui, essas pessoas aqui juntas, elas decidem arrumar um meio, arrumar um jeito, mas aquele paralítico precisava ser chegado até Jesus, precisava estar na presença de Jesus, precisava estar naquele lugar. E eles não vão medir esforços. Coloca aí na sua mente, começa a imaginar. A imaginação ela é boa, ela é pedagógica para você desenvolver os seus sentidos e terem a percepção da dificuldade que foi levar esse homem até Jesus. Mas, como eu falei, eles não tinham uma outra opção. Eles precisavam fazer com que este homem chegasse até Jesus. E aí o versículo 4 diz que não podendo se aproximar de Jesus por causa da multidão. Naquele tempo, gente, se você que é cadeirante, você que tem uma dificuldade, você que tem aí uma mobilidade reduzida, se você acha que já tem um problema de entrar no ônibus e o pessoal está lá sentado nas cadeiras especiais e não levanta, naquele tempo, se hoje é ruim, naquele tempo era muito pior.
Ninguém deu vez. Ah, não, ó, por favor. Ó, vem um camarada aí carregado na maca, abre passagem aí pro cara. Dá lugar. Vem um cadeirante ali, vem um deficiente ali. Ó, o cego está vindo aí. Lembra de Bartimeu? Jesus, filho de Davi, cala a boca, rapaz. Jesus não quer saber de você, não. Era assim. Se hoje já é difícil, naquela época era pior. Ninguém queria saber. Mas tinha muita gente aqui, mas tinha muita gente sem propósito. Tinha muita gente que estava ali para saber, para ver, para confirmar se Jesus era aquilo tudo mesmo que o pessoal falava. Mas esse pessoal que estava carregando o paralítico, eles tinham um propósito definido, eles precisavam chegar com um amigo até Jesus. E quando eu e você precisamos de um milagre, nós precisamos ter propósito. Nós não podemos retroceder. Mas pastor, eu venho toda semana na igreja, eu estou sempre jejuando, eu estou sempre orando. Continue, você não tem outra opção, você não pode retroceder. Mas eu estou esperando muito tempo, você não pode retroceder. Quantos homens de Deus aguardaram? A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Amigo de Deus, é o único que a Bíblia descreve. 25 anos esperando o cumprimento de uma promessa. Você vê Caleb. Caleb não retrocedeu, mas continuou crendo, perseverou em acreditar na palavra que o Senhor falou ao seu povo. 45 anos esperando. 40 anos até entrar na terra prometida, mais 5 anos até que fosse sorteada a tribo que ele pertencia e o clã dele. Um homem que perseverou, que estava junto, que era amigo do líder. Podia, quando entrasse na terra, Josué, olha só, Moisés falou a meu respeito. Você sabe como ele falou, mas ele esperou mais 5 anos até que chegasse a vez dele. Ele não tentou antecipar nada. Ele não tentou furar a fila. Eu sou amigo do chefe. Eu sou amigo do cara que está de frente. Não, ele esperou, chegou a vez dele. Quando chegou o clã dele, aí ele foi sorteado e falou, agora sim. Josué, você lembra da palavra que foi proferida a meu respeito? Agora eu vou lá e vou conquistar essa terra. Então você vê que nós não temos opções de retroceder. O tempo é para fortalecer a nossa fé, é para fortalecer a promessa de Deus na nossa vida. Se o Senhor falou que ia fazer, Ele vai fazer. Se o Senhor prometeu que vai curar, Ele vai curar. Se o Senhor prometeu que vai restabelecer, Ele vai restabelecer. Se o Senhor prometeu que vai salvar, Ele vai salvar. Nós não temos como retroceder. E essas pessoas aqui entenderam, nós não temos como voltar. Vai que Jesus decide não voltar mais aqui. Nós precisamos continuar avançando. E aí a multidão era um empecilho. E quantos outros milagres a multidão era um empecilho. Porque tinha muita gente sem propósito perto de Jesus, mas nós não podemos ser desses. Nós precisamos ter um propósito daquilo que nós queremos de Jesus. Daquilo que nós precisamos de Jesus. Então quem quer milagre, quem precisa de milagres, não pode retroceder. Não pode deixar que ventos soprem contra ele. E mesmo que o vento soprar, você precisa continuar crendo e avançando para conquistar aquilo para o qual fomos chamados. E aí, aqueles homens usam uma estratégia. Se não dá para entrar pela porta, por onde nós podemos ir? E aí decidiram. Imagine a cena, gente. Alguém já carregou uma maca aqui com alguém em cima, gente? Já tiveram essa situação? A Patrícia ali, enfermeira já, né? Imagine a situação. Carregar o sujeito numa maca. Subir num telhado numa casa. Olha a cena. Olha a dificuldade. Tomara que fosse um cara magrinho, né? Quanto mais pesado, mais dificuldade. E era de madeira. Empecilhos, dificuldades. Mas quem precisa de milagres não pode olhar as dificuldades. Quem precisa de milagres tem que olhar e falar, eu preciso de um resultado positivo, eu preciso de um milagre do Senhor. É para isso que eu preciso olhar. E aquelas pessoas fazem isso. Eles rompem com limites, eles rompem com a situação. Ele rompe com aquilo que estava aparente ali.
E aí eles levam o paralítico na presença de Jesus. Então você hoje que está aqui, você que saiu da sua casa para vir aqui, você que nos assiste através da live, se você precisa de um milagre de Jesus, você não tem a opção de retroceder. Você não tem a opção de voltar para trás. Você precisa chegar do outro lado. Você precisa continuar avançando. O tempo não pode paralisar a sua fé, não pode te deter. E aí vem a situação aqui. Ponto 4 aqui para nós, dos aprendizados desse milagre. Se associe com pessoas que estão buscando os mesmos resultados que você. Isso aqui é importante. Porque tem crente que é crente galinha da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tem crente que é crente bully. Pouca fé. É assim, gente. Tem esses crentes todos. Não fica. Não gruda. Não te leva para frente. Muito pelo contrário. Vai querer te jogar do barco. Vai te atrapalhar. Vai te chamar para voltar. Não, naquele porto lá a gente já sabia o que tinha. Vamos voltar. Porque quando Jesus manda para ir para o outro lado, você não sabe o que tem do outro lado. Aí o cara vai falar para você, não, mas lá atrás estava ruim. Lá no Egito a gente era escravo, mas lá pelo menos a gente comia. É assim. Então você não pode se associar. Pastor, vou deixar de falar com as pessoas? Não, não é isso que eu estou falando não, gente. A gente tem que falar com todos, a gente tem que se dar bem com todos. A gente tem que conviver com todos. Mas para mim me associar à minha fé, eu tenho que associar alguém que tem propósito também. Alguém que está olhando para frente e que quer chegar do outro lado. Quem quer retroceder, quem quer voltar para trás, não posso. Isso pela palavra do indivíduo você começa a perceber qual é o objetivo da fé dele. Porque tem pessoas que o objetivo da fé dele é fracassar, é retroceder, é voltar para trás. Está sempre olhando lá para trás e glamorizando a época de pecado. Não, porque quando eu estava lá no mundo eu fazia isso, eu fazia aquilo, não. Quando eu estava lá no mundo, eu estava no inferno. Eu estava preso na mão de Satanás. Como já dizia há pouco tempo, estava na mão do palhaço. Agora não, agora eu estou na fé. Agora eu estou voltado ao Senhor. Eu creio que eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei para onde eu vou. Então, quando nós fazemos isso, nós nos associamos às pessoas que estão buscando o mesmo resultado. Pessoas que têm fé para chegar do outro lado, para avançar, para conquistar. Que não retrocedem. A luta pode estar difícil, o vento pode estar soprando, o exército contrário é mais forte do que nós, não tem problema. Continue crendo que o Senhor continua fazendo milagres. Que o Senhor está lutando a nossa luta, está derrotando os nossos inimigos, Ele está na frente de batalha. Então nós precisamos continuar crendo. Aqueles homens estavam aliançados com pessoas do mesmo propósito. E aí o versículo 5 disse, vendo-lhes a fé, Jesus olha para aquele grupo. Jesus olha para aquelas pessoas situadas ali. As pessoas tinham o mesmo propósito. O paralítico junto com os amigos, as pessoas que chegaram até eles, eles tinham o mesmo propósito. E aí é como eu falei aqui antes, quando nós formos um, quando nós tivermos o mesmo propósito, tivermos a mesma mente, tivermos o mesmo objetivo, definitivamente nós vamos conseguir chegar do outro lado. Nós vamos conseguir cumprir aquilo que o Senhor determinou sobre nós. E estes homens têm um propósito, não viram dificuldades. Vamos deixar para amanhã. De repente Jesus está aqui amanhã, semana que vem ele volta. Ele está sempre voltando aqui. O texto diz que Jesus novamente estava em Cafarnaum. Ele já tinha ido lá outra vez. Mas hoje é o dia do milagre. Hoje é o dia da oportunidade. Não deixe para amanhã o que se faz hoje. O dia é hoje, o tempo é agora. Não, amanhã eu resolvo isso. Definitivamente. Quem é mais antigo aqui vai saber do que eu estou falando. Tem uma frase no filme, O Vento Levou, que é o filme da Scarlett, né? O'Hara. Teve alguém que citou o nome ali, né? A Scarlett O'Hara é a mocinha que, na verdade, se você for buscar bem o tipo de filme, ela é uma vilã, na verdade. Parece que é mocinha, mas não é mocinha. E aí a frase dela é, amanhã eu penso nisso. Todo conflito que ela tinha que resolver, ela falava sempre a mesma frase. Amanhã eu penso nisso.
Mas nós não podemos ser assim. Porque o dia do milagre é hoje. O tempo do Senhor é agora. Nós não podemos pensar que amanhã vamos resolver, que amanhã o Senhor vai nos dar uma resposta. E essas pessoas aqui definitivamente, eles se uniram porque sabiam que aquele era o tempo da oportunidade. Que aquela era a hora da oportunidade. Mas havia pessoas aqui no versículo 5 que estavam empenhadas para que o paralítico chegasse até Jesus. Mas no versículo 6 diz assim: alguns escribas estavam ali sentados e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar, os seus pecados estão perdoados? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Do mesmo jeito que tinha gente lá empurrando o paralítico para que chegasse até Jesus, tinha gente reclamando do que Jesus estava para fazer. Sempre assim. Você vai ter de um lado pessoas que estão querendo te ajudar, pessoas que estão querendo te levantar, pessoas que estão querendo te levar no lugar do milagre. Do outro lado vai ter gente igual os escribas aqui, reclamando do que Jesus está fazendo na vida, reclamando do que Jesus quer fazer na sua vida, reclamando do que Jesus quer fazer na sua causa. Sempre vai haver essa dualidade, gente. Sempre vai haver pessoas tentando te ajudar e pessoas tentando te paralisar. Você precisa se associar com aqueles que querem te levar até Jesus, com aqueles que querem te fortalecer na fé, te ajudar na fé, ter propósito com você. Meu irmão, conta comigo, eu oro junto contigo, a gente está junto nesse propósito. Confia, nós vamos orar junto. É nisso que você precisa fazer, é esse tipo de pessoas que você precisa se associar. Não deixo de desprezar ninguém, não vou desprezar ninguém, vou continuar falando com as pessoas, vou continuar junto com as pessoas, mas me associar na fé só com pessoas que querem o mesmo resultado que eu, que têm o mesmo objetivo que eu, viver uma vida de milagres. É isso que nós precisamos fazer. Na igreja nós temos todo tipo de crente. Gente que quer ir, gente que não quer ir, gente que está acostumado, gente que está satisfeito com o que tem. Mas nós precisamos ter sede e fome de continuar avançando em conhecer o Senhor. Porque a palavra do profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O conhecimento é a única forma de nos manter na palavra. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais o Senhor se revela. Toda ação tem uma reação. Quanto mais eu ajo de encontro ao Senhor, mais o Senhor se manifesta. É assim sempre. Eu vou para cima do Senhor, o Senhor vem para cima de mim. E é assim que a vida continua. Então, se eu não faço uma ação, o Senhor não tem como reagir. Então, nós precisamos continuar e nós precisamos aliançar com pessoas que pensem da mesma forma. E aí, o que acontece? O ponto 5 do aprendizado que nós tiramos desse milagre de Jesus. A incredulidade e as palavras contrárias não podem impedir o agir de Jesus. Pessoas vão tentar te desacreditar, vão tentar tirar a sua fé, vão tentar te desanimar. Vão olhar o diagnóstico e dizer: ih, rapaz, isso aqui já vi um montão de gente morrer desse jeito. Isso aí não tem jeito, não. Isso aí é daí para pior. Você vai ouvir. E aí, isso não pode te paralisar. Meu irmão, enquanto não morreu e não enterrou, tudo é possível. Tudo é possível que crer. Nós temos aqui, né? A Marina não está aí. A Marina já venceu o câncer. Nós temos a Helena aqui, que está lutando, continua lutando contra o câncer. Já venceu, voltou, está lutando, continua acreditando que Deus continua fazendo milagres. Não desiste, não para, não retrocede. Mas se aliança com quem? Com quem crê também que ela vai continuar sendo assim, vai ser curada em nome de Jesus de novo. Porque é isso que nós cremos. Não retrocedemos, não temos como retroceder, gente, não podemos voltar para trás. Quantas palavras as pessoas dizem: ih, rapaz, câncer não tem jeito não, isso é sentença de morte. Sentença de morte, rapaz, nós cremos no Deus vivo. Nós cremos no Deus da vida. Jesus determinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nisso que nós cremos. Não temos lugar para a morte, não temos como retroceder. Para isso fomos chamados, para continuar crendo no Deus da vida. Então, existe diagnóstico contrário? Existe palavras contrárias? Existem. A medicina tem seu valor muito. Mas a nossa fé
ela está num outro nível, gente. Definitivamente, nós precisamos continuar crendo. As pessoas podem tentar agir, podem tentar falar, mas não podem nos desanimar. Porque se nos desanimarem, e isso é sabido hoje, a medicina confirma hoje, que quando você desiste do tratamento, quando você para de acreditar no tratamento, a tendência é você piorar rápido. Você precisa continuar crendo. Você vai lá, toma o seu remédio, você faz o tratamento, você continua lá, mas você continua crendo que aquilo é Deus atuando para te ajudar, para te auxiliar, para abençoar a sua vida. Um médico não cai na sua frente, no seu caminho, por acaso, não. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, quando nós fazemos isso, as palavras contrárias não vão nos impedir. A incredulidade dos outros é problema deles, não é nosso. Nós continuamos crendo no Deus do impossível. E aí Jesus, percebendo o versículo 8, diz, imediatamente em seu espírito, que eles estavam pensando assim. Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? É mais fácil dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isso para que vocês saibam, que o Filho do Homem tem autoridades sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Jesus, quando diz para aquele homem, os seus pecados estão perdoados, Jesus está falando algo pessoal para aquele homem. O texto não diz, mas quando Jesus usa a expressão, os seus pecados estão perdoados, ele está falando no íntimo daquele homem. Porque era bem provável que aquele homem tivesse alguma situação que para ficar paralítico foi gerado algum conflito, alguma situação que ele entendia que ele tinha uma responsabilidade, que aquele pecado gerou uma responsabilidade naquele resultado de paralisia. E aquilo era uma condenação para ele, aquilo era uma acusação para ele. E quando a mente está acusada, a mente está perturbada, paralisa o sujeito, que ele não se acha merecedor do milagre. Não, mas eu acredito, mas internamente, inconscientemente, você está paralisado. E aí, às vezes, a gente fala assim, você precisa de um milagre? Preciso. Então vem aqui na frente receber a oração. Mas não levanta. É porque precisa, mas não precisa. Porque se eu preciso de um milagre, definitivamente eu levanto e vou. Não, pastor, mas se eu for lá, o que vão pensar de mim? Não, vão pensar que você precisa de um milagre, também preciso. Não muda, gente. Então, o que acontece? Aquele homem estava ali. E aí Jesus diz para ele, seus pecados estão perdoados. E aí as pessoas começam ali a colocar no seu coração. E aí Jesus fala assim, para que vocês entendam que eu tenho poder tanto para um quanto para outro, então faz o seguinte, pega o seu leito, levanta e anda. Ou melhor, levanta, pega o seu leito e anda. E aí, o ponto 6 para nós aí. Ao receber uma palavra de fé e de autoridade, não duvide, creia. Que é o que o homem faz. Olha o que o texto diz aí no versículo 12. Jesus fala no 11 aí. Eu digo a você, levante-se, pega o seu leito e vá para a sua casa. Versículo 12 é o versículo-chave para nós. Ele se levantou e no mesmo... o cara não estava na maca ali, paralisado. No mesmo instante, mudou tudo. Muda tudo. Eu fiquei internado 40 dias. De 40 dias, pelo menos aí uns 20 e poucos dias, eu fiquei meio em coma, meio fora do ar. Não tem muita exatidão do que aconteceu nesses 25 dias, mais ou menos. Aí um belo dia, levantei, o médico falou comigo. Aí eu estava deitado, de madrugada, deu sede. Eu estava num quarto particular, eu estava na cama aqui, a geladeira ficava ali onde está a cadeira. Depois de uns 25 dias, mais ou menos, sem caminhar. Levantei e falei, o negócio do soro estava aqui, eu falei, dá para ele ir na geladeira e pegar uma água. Levantei, botei o pé no chão, quando deu o segundo passo, foi eu, soro, todo mundo para o chão. 25 dias sem andar.
Precisei fazer fisioterapia para voltar a andar. Não sabe-se quanto tempo, a Bíblia não relata quanto tempo esse homem estava paralisado. Mas definitivamente, gente, aquilo ali, para quem já passou pela situação, Patrícia, a enfermeira, pode confirmar isso que eu estou falando. Não é uma coisa normal. Você está paralisado há muito tempo, você levantar e sair andando. Não, isso definitivamente é o poder da palavra. Jesus falou, pega o seu leito e vai, levanta daí. E o camarada diz ali, o texto está dizendo, ele se levantou e no mesmo instante, pegando o seu leito, retirou-se à vista de todos. Então aquilo ali definitivamente é o poder da palavra, o cara creu. Jesus, estou muito tempo aqui, Jesus. Não sei se vai dar, não. Não sei como vai funcionar, não. Estou muito tempo paralisado aqui. Minhas pernas atrofiaram. É isso que o cara fala? Não. Ele recebe uma palavra, um comando. Ele pega, sai andando e vai em frente. Então é isso que nós precisamos fazer. E diz que no mesmo instante, pegando o leito, retirou a vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos uma coisa assim. Então é para isso que o Senhor faz milagre, para que as pessoas creiam, para que as pessoas vejam o poder de Deus atuando, para que as pessoas deem glória a Deus. Tem muita gente que diz que está fazendo milagre aí para ser aplaudido, para que a igreja dele cresça. Vem aqui na minha igreja que vai acontecer. Não, não é assim não. O nome de Deus que precisa ser glorificado. Vem aqui na nossa igreja que aqui é o lugar do milagre. Não, aqui não é o lugar do milagre não. Aqui acontecem milagres também. Como acontece em qualquer lugar. A gente pode ir na sua casa orar e o milagre acontecer lá. A gente pode ir em qualquer lugar, encontrar a pessoa no meio da rua, orar e a pessoa ser curada. O milagre acontece onde a palavra de Deus é ministrada, onde o poder é usado. Não é o lugar que determina, não é a pessoa que determina, não. É a graça e a misericórdia de Deus que determina o milagre. E ali, quando este homem vai, ele escuta essa palavra, ele não duvida no seu coração, ele obedece àquilo que foi falado, a palavra liberada, ele levanta e sai andando à vista de todos, e todos começam a dar glória a Deus. E aí o último ponto aqui que nós tiramos aqui deste aprendizado, o sucesso não mudou o compromisso de Jesus com o ensino da palavra. Não muda. Tem gente que começa a fazer um sucessinho aí esquece de tudo, acha que pode mais do que todo mundo, bota um vídeo no YouTube lá, tem 500 mil visualizações, acha que é estrela. Não, gente. A mesma essência que você tem hoje, você precisa ter se você crescer. O que você conquistar nessa terra não pode mudar. Porque ninguém muda, gente. Ninguém é transformado, não. As pessoas só se revelam. Você conhece a pessoa quando ele é pobre de um jeito. Ele ganhou uma pratinha, ele melhorou de vida. Aparentemente mudou, não. Ele se revelou. Porque o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro revela quem as pessoas são. O poder não muda ninguém. Ele revela quem as pessoas são. É assim que acontece. A mesma essência que eu tenho, ela continua. Não muda. O que muda, na verdade, é o seu jeito de tratar os outros. Então, Jesus aqui, ele continua aqui, ó. E o homem se levantou no mesmo instante, pegou o seu leito, se retirou a vida de todos, e a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos tal coisa assim. Aí no versículo 13, que aí é o nosso, ó. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e eles o ensinava. Não era isso que ele estava fazendo no começo? Ele continua fazendo a mesma coisa. O milagre, as pessoas dando glória a Deus, os aplausos, não muda a agenda de Jesus. Não muda a rotina de Jesus. A fama não muda ele. O sucesso não muda ele. Porque quem tem compromisso com a palavra é a palavra que aparece. É a palavra que é exaltada. Não é pessoa, é a palavra. É o nome de Deus que é glorificado. A gente é só canal. A gente é só o meio pelo qual o Senhor quer abençoar. O Senhor pode usar a mim, pode usar o pastor Renê, Diácono Augusto, quem for. E ele usa para isso. A gente é só o meio, a gente é só o canal para abençoar.
E assim é. Jesus não muda a agenda dele quando ele faz um milagre. Quando as pessoas aplaudem. Quando as pessoas estão ali querendo ver. Porque quem tem compromisso entende que Deus é glorificado em tudo que nós fazemos. Então, quando nós oramos e alguém é curado, não é nós, não é a nossa igreja, é o poder de Deus que é manifestado. Então, tem muita gente enganada com tanta gente que nós temos visto. E tem pessoas usando o evangelho para se promover. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para que Deus seja glorificado sobre nossas vidas, naquilo que nós fazemos. Então, quando nós fazemos isso, nós começamos a ver o poder de Deus manifestar. E quando nós oramos e as pessoas recebem o milagre, o nome do Senhor é glorificado. Jesus ali falou para aquele homem, olha só, os seus pecados estão perdoados. E aí eu coloquei aqui lá o texto de Romanos 6, 22. Coloca aí para mim, por favor. Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Quando Jesus diz para aquele homem, os seus pecados estão perdoados, mais do que a cura física, Jesus estava concedendo àquele homem a vida eterna. Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai morrer aqui, não tem mais o que nós vamos aproveitar. É a vida eterna com Deus. Quando nós somos perdoados, nós temos acesso à presença do Pai. Quando nós somos perdoados, nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós temos acesso ao maior milagre que nós podemos receber de Deus. Então Jesus estava dando, além da cura física para aquele homem, a cura espiritual. Para que aquele homem pudesse ser definitivamente curado de todas as suas mazelas. Então é isso que nós precisamos entender, que quando nós viemos na casa do Pai, e nós precisamos de um milagre, o maior milagre que nós recebemos é a salvação, mas eu e você precisamos de milagre no dia a dia. Precisamos da vez da porta de emprego aberta, precisamos de uma cura, precisamos da restauração, precisamos de um milagre na vida de alguém que nós amamos, precisamos da conversão de alguém na nossa família. Independente do que for, continue crendo. É como eu falei, você não tem como voltar atrás. Você não tem como retroceder, porque nós não fomos chamados para retroceder, nós fomos chamados para avançar e conquistar para aquilo qual fomos chamados. Então, queridos, quando você ouvir a palavra do Senhor, falando no seu coração, aquilo que o Senhor trouxe à sua memória neste dia, nesta noite, para você continuar crendo, para você continuar acreditando na conversão de alguém da sua família, de um milagre que você precisa na sua vida, na sua casa, continue crendo, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de falar com o Senhor. Senhor, eu continuo acreditando que o Senhor vai fazer milagres na minha família. Nós não temos outra situação, nós não temos como olhar para trás, nós não temos como retroceder. E aí eu queria que você nesta noite fechasse seus olhos e começasse a falar, Espírito Santo de Deus, traga à minha memória aquilo que eu preciso para receber o milagre do Senhor nesta noite. O que eu preciso entender nesta noite de tudo isso que foi ministrado? O que eu preciso entender nesta noite de tudo aquilo que o Senhor falou no meu coração? Eu preciso de um milagre do Senhor, e aí você vai dizer para o Senhor qual é o milagre que você precisa. Eu não sei se você precisa de uma cura.